Boa noite. O programa de hoje vai mostrar as duas principais atrações do primeiro CONIGT, Congresso Internacional de Gestão, Tecnologia e Inovação. O astronauta Marcos Pontes, que fala da importância do estudo para alcançar o sucesso pessoal e profissional, e outro brasileiro, Gabriel Dalalio, que atua no Facebook nos Estados Unidos. Vamos mostrar ainda uma entrevista com o professor americano de Educação Física, Steven Dubner, que reside no Brasil e trabalha com atletas cadeirantes. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. Duas palestras marcaram o primeiro CONIGT, Congresso Internacional de Gestão, Tecnologia e Inovação da Universidade, realizado de 21 a 25 de setembro. A primeira delas, e que abriu o evento, foi com Gabriel Dalalio, um brasileiro de 24 anos que vem atuando no Facebook nos Estados Unidos. Dalalio mostrou ao grande número de acadêmicos de vários cursos da universidade as características que transformaram o Facebook numa das tecnologias que tem revolucionado a área de informática e de comunicação no mundo todo. Gabriel, natural de São Paulo, está desde o início deste ano na sede do Facebook na Califórnia. Ele mostrou os desafios enfrentados para chegar até o país do Tio Sam, desde a participação em Olimpíadas do Conhecimento, a graduação em Engenharia da Computação, a passagem pela sede do Facebook em Vancouver, Canadá, até chegar aos Estados Unidos. Como o Facebook está crescendo numa escala tão grande assim, hoje já tem mais de 1 bilhão de usuários, você tem que ter um grupo muito bom de pessoas para fazer a gerência assim, de recursos e dos engenheiros lá e dos bancos de dados e lidar com as questões internacionais, questões legais e muitas outras coisas. E eu vejo que o Facebook tem projetos em todos os âmbitos da tecnologia. Ele participa desde projetos para melhorar, deixar a internet mais barata em países subdesenvolvidos. Então, é um projeto que o Facebook financia para mandar a internet para as pessoas de uma maneira mais barata, porque é um recurso escasso e isso aí acaba sendo importante também para ter mais pessoas no Facebook. Se você der mais acesso à internet para as pessoas, não precisa nem obrigar elas a ir para o Facebook, mas como é um produto tão bom, uma boa parte delas vai acabar também usando. O grupo de pessoas que eu trabalho lá, você vê que não é que nem... algumas empresas você vai e você vê que tem pessoas que estão lá trabalhando, mas elas realmente não gostam exatamente do que elas estão fazendo, estão só levando. E no Facebook você vê que todo mundo realmente tá indo atrás, tá vendo as coisas, tentando fazer os produtos melhores. E sempre tem vários produtos em teste, que vê se agrada o público, e aí às vezes testa, não dá certo, volta atrás, testa outra coisa. E vai indo e voltando até que tente fazer uma coisa melhor, mas o grupo lá é muito capacitado. O Facebook faz um processo seletivo no mundo todo, que nem vem para o Brasil, para pegar algumas pessoas aqui. Eu trabalho com pessoas do mundo inteiro. E você vê que realmente o pessoal faz produtos, testa, analisa os dados, vê o que dá certo, vê o que dá errado. E eu acredito bastante no potencial das pessoas lá. E muita coisa mesmo a gente nem vê, né? Por exemplo, se você continua usando o Facebook da mesma maneira, ele é da mesma velocidade, como sempre, cada vez mais tem mais usuários, tem mais fotos, tem mais arquivos. Se está funcionando da mesma maneira que está funcionando, quer dizer que tem alguém fazendo ter mais espaço, ter mais memória, ter mais velocidade, porque senão uma hora ia acabar travando, né? Então, às vezes o pessoal até pensa que só vê o newsfeed ali e pensa, mas não está mudando nada e tal. Mas tem muito trabalho por trás, muita coisa além do que se vê mesmo na tela. Eu espero, assim, que a minha história possa
despertar algum desejo nas pessoas aqui de realmente tentar ir lá e conseguir emprego. Até porque tem muitos outros brasileiros lá. Eu não sou o único, eu sou um deles. No escritório principal tem mais de 50 pessoas por lá. Eu acho que já está, né, despertando. Se a gente falar um pouquinho aqui vamos pensar aqui URI, Erechim. O Dalalio começou em 2012 a usar um sistema que a gente criou aqui e ele que ajudou a melhorar bastante o sistema, né, que é o portal URI. E muitos meninos acabaram treinando para maratona e a gente conseguiu agora um resultado inédito, que foi o primeiro lugar na região sul, na frente de universidades federais, na frente de todos, simplesmente, né, usando como referência o Dalalio, né, que é digamos, um nome, uma referência a ser seguida na área, né, de computação. Então as pessoas se inspiram nele, né, quer dizer, poxa, se o Dalalio fez isso, vou tentar também, né, e eu acho que já é pra gente um grande resultado, né, de ter um incentivo dessa forma. É um pouco, como eu falei, surreal ver assim que eu posso servir de exemplo para as pessoas. Eu não acho que eu sou assim, que a minha história é tão legal assim, mas eu acho que talvez o principal é porque eu decidi bem cedo o que eu queria. Eu tive a oportunidade de ter contato com a programação bem cedo, bem novo, e quando eu tive contato eu decidi, não, eu acho que eu quero fazer isso. E aí, desde o primeiro ano do ITA, eu quero ir para maratona de programação para depois tentar o processo ativo numa empresa no exterior. Então, quer dizer, eu tive 5 anos para trabalhar nesse objetivo e no final deu certo. Eu comecei a programar com 14. 14? Foi o primeiro contato com programação. E naquela época eu não tinha decidido exatamente que eu ia trabalhar com isso, mas eu acho que já com 15 eu vou fazer computação. E como eu morava em São José dos Campos, eu vou fazer computação no ITA. E aí eu fui trabalhando nesse objetivo, e quando eu cheguei no ITA, fui trabalhando no objetivo de conseguir um emprego numa empresa exterior, como o Facebook. Lá eles têm um lema que é This journey is 1% finished. Eles falam que essa jornada só está 1% acabada. Ou seja, eles sempre acreditam que tem muito mais. Você consegue ser o que quiser na vida desde que estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. A frase é do primeiro astronauta brasileiro, Marcos Pontes, que também palestrou no primeiro Congresso Internacional de Gestão, Tecnologia e Inovação. Para Marcos Pontes, esse é o caminho para transformar os sonhos em realidade. Conforme o astronauta, que hoje também é embaixador das Nações Unidas, a ONU, há um preço para que alcancemos nossos objetivos. Mas esse preço não é em dinheiro. Marcos também destacou que o Brasil precisa investir mais em 3 setores para que sejamos realmente uma nação desenvolvida: educação, ciência e tecnologia. A gente tem um país em que a gente precisa de desenvolvimento em educação, ciência e tecnologia. Se você quiser ter um caminho natural de desenvolvimento do país, em termos de desenvolver novas ideias, inovações, criar empresas baseadas nessas inovações e assim por diante. É o caminho natural que tem sido seguido por todos os países desenvolvidos e a gente precisa fazer isso. E hoje em dia, com o mercado que nós temos e a evolução desse mercado, é importante notar essa evolução do mercado, porque na ONU, por exemplo, eu trabalho com desenvolvimento sustentável. Com essas tendências de desenvolvimento sustentável que são necessárias para que a gente consiga dar prosseguimento, vamos dizer assim, ao ser humano nesse planeta, muitas carreiras e empresas, profissões, produtos, serviços vão desaparecer e vão surgir outros nos lugares. Então é importante que eles observem essa necessidade de mudança, de ver o mundo de uma maneira diferente e serem protagonistas dessas mudanças. Então eu vou ressaltar, por exemplo, no momento em que eu saí lá de Santa Maria, lá no Rio Grande do Sul, que eu era piloto de caça, eu era líder de esquadrilha, eu tinha a vida estabilizada, vamos dizer assim, na carreira de piloto de caça. Eu coloquei tudo aquilo para trás para ir fazer um curso de engenharia lá no ITA, né, já com um filho pequeno e etc., porque eu sentia a necessidade de mudança. Então, aí é um ponto que eu acho importante exatamente para o contexto de hoje. Existem vários desafios. Eu tenho, né, felizmente, eu digo isso porque eu gosto de fazer muitas coisas diferentes ao mesmo tempo,
Então, existem vários desafios diferentes que você encara em cada uma dessas atividades. Por exemplo, começando pelo lado da ONU. Com a ONU, nós temos lá, eu sou da ONU para Desenvolvimento Industrial. Você pode botar um sustentável depois, que embora não esteja oficialmente no nome, basicamente o que a gente faz. Hoje em dia, a gente passa por um momento em vários países, e aí você tem que expandir, quando a gente está falando de Nações Unidas, você vai expandir um tanto o alcance disso. Em muitos países, o desafio principal é energia. Como gerar energia local de maneira sustentável para que isso, a partir dali, você consegue criar uma comunidade ou evoluir uma comunidade. Esse é um dos desafios enormes que a gente tem no planeta, tanto que a ONU estuda maneiras ou possibilidades de se criar uma outra organização voltada exclusivamente para isso. Dentro da UNIDO existe um programa chamado Energia para Todos, Energy for All, que trata desse assunto, que talvez se torne uma organização em si. Então esse é um desafio enorme nesse momento. Se você olhar na parte espacial, né, nos Estados Unidos mais especificamente, que eu fico mais tempo lá nessa área do que aqui, o desafio agora são as empresas privadas assumirem a função de táxi espacial, vamos chamar assim, levar e trazer astronautas para o espaço. Então existem algumas empresas já bem avançadas nesse sentido, como a SpaceX, que provavelmente deve estar com a Dragon, cápsula Dragon, pronta para esse fim em 2017. O contrato diz 12 de abril de 2017, não sei se até lá vai estar certo, mas essa é a ideia. Outras empresas, como a Boeing, também têm trabalhado com isso e deve entrar nisso, mas você imagina que você reassumir uma função dessa para um país que sempre esteve na dianteira, né, em termos de voos espaciais, é um desafio grande que tem sido feito lá. E com isso também, para eles aqui, é uma coisa interessante, porque gera também muitos empregos, muitas colocações interessantes para a área de engenharia, né? Tem que pensar de maneira globalizada. Trazendo para o Brasil, aqui no Brasil eu trabalho, além da parte espacial, eu trabalho muito com a parte social em educação, principalmente, porque eu tenho uma fundação aqui que trabalha com ciência e tecnologia para a educação. E quando você fala de educação num país como o nosso, a gente está aqui numa universidade que é bem propício para a gente falar sobre isso, mas educação no Brasil, ela serve muito em muitos discursos políticos, mas na hora da prática mesmo, em que você precisa ter professores reconhecidos pelo trabalho importante que faz, é a carreira mais importante que existe em qualquer país sério, quando você precisa de escolas públicas que realmente tenham infraestrutura para um tempo integral, quando você precisa de currículos que atendam à necessidade atual do mercado, e escola não é um negócio fixo, ela precisa evoluir junto com as coisas que existem, a necessidade de laboratórios, etc. Você vê a dificuldade toda que a gente sente aqui. E o país está numa situação agora, está em crise, sim, está em crise. Mas a gente não pode pensar simplesmente na crise e falar assim, olha, eu estou no meio de uma crise e por causa disso eu não vou fazer mais nada. Não, não é assim. É muito pelo contrário. É nesse momento que as coisas precisam ser feitas, especialmente na base. E a base está na educação. Então agora é o momento de se investir nessa coisa. Fala assim, olha, eu tenho um monte de coisa, está faltando dinheiro para uma série de coisas, mas nunca pode faltar dinheiro para a educação. Então é o tipo da coisa que nunca poderia ser cortada no meio dessas dificuldades. Tem muitas outras coisas que podem ser cortadas, a educação não. O desenvolvimento da ciência, lento, muito lento e com uma série de buracos, inclusive na legislação que trata disso. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, lembra que eu falei de educação, ciência e tecnologia? Para que você precisa de educação? Para formar cidadãos qualificados, para poder entrar no mercado de trabalho e desenvolver inovações, para desenvolver empresas que vão atender às novas tendências agora, às necessidades. Ótimo. Agora, aí você tem a ciência. A ciência ela é importante para gerar ideias, para gerar conhecimento, e especialmente para as coisas que precisam mais especificamente para o país. Né? Você tem problemas, você tem que gerar conhecimento para resolver esses problemas. A gente precisa de ciência para isso. E se você olhar nas nossas... Vamos falar de universidade pública um pouquinho, que isso está mais afeto a essa relação que eu vou falar. Porque a universidade pública no Brasil ela é tratada como se fosse uma organização pública qualquer, na qual, para você ter qualquer tipo de contrato com uma entidade privada, uma empresa, existe toda uma complicação de lei que geralmente é motivada por todos esses tipos de fraudes que a gente acaba vendo por aí, né? E a gente nota que essa legislação não garante que as fraudes não vão acontecer. Se garantisse, a gente não estava no problema que a gente está. Mas a universidade pública ela acaba sofrendo
por fazer parte desse sistema e não poder ter um contato direto, por exemplo, com empresas privadas. Isso perguntou em comparação nos Estados Unidos. Se você entrar em qualquer universidade pública nos Estados Unidos, você vai ver lá empresas trabalhando diretamente lá dentro, podendo investir dentro daquela universidade para ter novos equipamentos, novos projetos sendo desenvolvidos por aqueles alunos, tanto de graduação como pós-graduação, e depois esses alunos vão trabalhar nessas empresas, provavelmente, ou alguns desenvolvimentos dali, são feitos protótipos, etc., que vão servir diretamente para o setor privado. Tenta como, vamos supor que você seja dona de uma empresa privada, que tenta colocar dinheiro numa universidade pública. Você não vai conseguir, exceto através de fundações que trabalham como intermediárias disso. Não é a maneira mais eficiente de trabalhar e, no final das contas, o que a gente tem como resultado, se você olhar um mapa, você vai ver uma quantidade enorme de trabalhos teóricos ou acadêmicos desenvolvidos nas universidades que realmente impressionam na prateleira e nos números, mas você não transporta aquilo lá para inovações, você não transforma aquele negócio em negócio, você não transforma aquilo lá em novos produtos que vão gerar empresas, que vão gerar empregos. Então está faltando esse link aí. Esse é só um exemplo de possibilidades e coisas que faltam aqui. Isso tudo atrapalha o desenvolvimento de ciência e tecnologia. Eu vou repetir uma coisa que eu vou falar ali na apresentação também, que a minha mãe me falava quando eu era criança, adolescente. Falava assim, olha, você consegue ser o que você quiser na vida, desde que você estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que esperam de você. De certa forma, na simplicidade dela em falar sobre isso, ela resumiu ali, eu diria, um mapa. Se você quer ter sucesso, ela acabou resumindo nessas 4 ações, um mapa do que é possível você fazer para transformar nisso em uma possibilidade, transformar uma possibilidade numa realidade. Né? Porque muita gente tem sonho, né? Todo mundo tem sonho. Se não tiver sonho, é bom arranjar um, porque senão a vida não tem graça nenhuma. Agora, para transformar esse sonho em realidade, você precisa pagar por isso. Quando eu digo pagar, não estou falando em dinheiro, estou falando pagar o seu tempo, energia, esforço, tudo isso. E se você não tiver conhecimento, você não vai saber como chegar lá. Por isso que estudar é a parte importante disso. Se você não trabalhar em cima do seu sonho, você pode ter o maior planejamento do mundo, mas se ele ficar só no papel, ele não vai servir para nada. Né? Então você precisa trabalhar em cima daquilo, sentir as dificuldades todas, vai cair muitas vezes, e aí é onde persistir acaba funcionando, sendo essencial para isso. E no final das contas, você está numa concorrência, todo mundo vive numa concorrência. Embora a gente não goste muito de falar sobre isso, né, mas a gente vive numa sociedade que é concorrente. Né? As pessoas, empresas e instituições estão o tempo todo concorrendo. O melhor produto vai vencer e vai vender mais, o produto que é mais aplicável às necessidades do mercado, o produto que é mais barato, que tem melhor qualidade, etc. Então é uma concorrência o tempo todo. Então, e dentro da vida da gente, dentro do mercado de trabalho, para cada jovem desse que entra no mercado de trabalho, é importante que ele perceba que se ele fizer mais do que é esperado dele, sempre ele vai ter mais vantagem nessa concorrência. É uma concorrência que eu diria saudável, né? Porque concorrer saudável, eu digo, você coloca o seu esforço para cima e não para o lado, entendeu? Tentando segurar as outras pessoas, mas na sua direção. Quando você faz isso, com certeza você é destacado dentro de uma empresa. Quer ver? Você pega um exemplo, assim, a pessoa começa a trabalhar numa empresa. A empresa às vezes tem aqueles negócios de cartão, né? Vai lá, hora de entrar, hora de sair, tem gente que fica lá esperando o momento de sair, falta 2 minutos, ok, 2 minutos, estou no meio do projeto aqui, então caiu e foi para lá. Você vai ter outras pessoas que vão falar, não, eu vou terminar esse negócio aqui, a pessoa vai lá, até bate o cartão, vamos dizer assim, antes, né, no horário dele mesmo, e volta e termina o que ele estava fazendo. Às vezes fala, pô, o que você está fazendo isso? Que bobagem você está fazendo assim? Olha, na verdade ele está construindo o caminho dele, porque aquele chefe que está lá olhando, que vai precisar, o chefe sempre vai ficar mais tarde, o dono da empresa sempre vai ficar mais tarde, não tem horário, aquele negócio. Ele vai estar olhando, quem pode me ajudar nesse horário? Aquele cara está sempre ali, ele começa a chamar aquele lá. Pode ter certeza que ele vai ter muito mais vantagem. Só um exemplo disso aí. Então você sempre vai, estando à disposição e fazendo mais do que esperam de você, com certeza você vai ter mais sucesso. Voltamos em seguida para mostrar uma entrevista com o educador físico americano, especialista em esportes para portadores de deficiência no Brasil. Aguarde só um instante. Primeiro,
segundo, terceiro, quarto e agora quinto. Sim, este é o 5º ano consecutivo que a Escola de Educação Básica da URI Erechim é a primeira colocada no Enem dentre todas as escolas da região e a 15ª no Rio Grande do Sul. Esta conquista se deve à dedicação dos alunos e ao trabalho de profissionais comprometidos com a educação. Escola de Educação Básica da URI Erechim. Seu filho merece o melhor. Matrículas abertas. A Associação dos Egressos do curso de Administração da Universidade promoveu no dia 29 de setembro uma palestra com o educador físico americano Steven Dubner, que atua em esportes para portadores de deficiência no Brasil e nos Estados Unidos. Steven fez uma reflexão sobre o esporte adaptado para pessoas com deficiência e os desafios dos negócios, estratégia, gerenciamento de dificuldades e trabalho em equipe. Técnico da seleção brasileira masculina de basquete em cadeira de rodas, ele trabalhou e competiu em diversos países da América, Europa, Ásia e África. Atuou ainda junto ao Comitê Paraolímpico Brasileiro e na Confederação Brasileira de Basquete em Cadeira de Rodas e participou de diversas Paraolimpíadas. Esse projeto é um projeto que pegamos crianças brasileiras bem carentes, bem pobres, e nós garantimos o ensino delas até a universidade, elas têm educação garantida e praticam esporte. Então hoje, dando a palestra, eu vou ganhar cadeira de rodas de basquete para crianças. São 2 crianças que vão entrar nesse projeto. Então o projeto tem uma importância muito grande, porque o futuro dessas crianças, elas nunca mais vão ser pobres, porque elas vão poder estudar aqui em uma universidade dessa, vão poder ganhar dinheiro, ter profissão e acabou o ciclo de pobreza. Então é um projeto muito legal para a gente. A nossa ONG, a ADD, que é a Associação Desportiva para Deficientes, o nosso principal objetivo no Brasil é mostrar para o deficiente, se ele é capaz de praticar esporte, ele é capaz de fazer qualquer outra coisa, que aí ele se valoriza, se potencializa e ele parte para a vida. Então nós temos, para você dizer, as Paralimpíadas, que é o Comitê Paralímpico Brasileiro, nossos resultados em Paralimpíadas é absurdo, é muito bom. Então assim, o esporte hoje realmente ajuda quase a salvar uma pessoa deficiente, sair daquele perder o chão por tiro e carro e voltar para a sociedade. Hoje o Brasil, nesta área, está sendo um exemplo para o mundo inteiro. Isso se deve especificamente a trabalhos como o seu? Olha, nos Estados Unidos nós temos 10 mil pessoas que ficam paraplégicos por acidente todo ano, 10 mil por ano por acidente. No Brasil são 10 mil por mês, todo mês 10 mil pessoas ficam paraplégicos por acidente. Então ele realmente perde o chão, a família perde o chão. E a gente usa a nossa ONG para mostrar para ele, se ele é capaz de praticar esporte, ele consegue voltar para a vida. Então esse trabalho tem várias ONGs que nem nós no Brasil, ele é fundamental, porque se ele for depender do governo brasileiro, ele fica em casa parado sem fazer nada, e aí ele se desmotiva. Nós fomos o primeiro no Brasil a fazer crianças praticar esporte, também que as crianças ficavam em casa. Então assim, eu acho que a nossa ONG e as ONGs que existem focadas em esporte para deficiente, ela foi fundamental para mudar a qualidade de vida de milhões de deficientes no Brasil. Antigamente se via deficiente no Brasil pedindo dinheiro na rua, esmola. Hoje todos os nossos deficientes estão estudando, estão trabalhando, são empresários. Então assim, acabou essa coisa do deficiente coitadinho que não faz nada. Só falta haver mais projetos de mobilidade urbana, né, professor? Eu sinto no Brasil, a maior dificuldade que eu tenho no Brasil, eu sempre falo assim, ser deficiente não é problema algum, mas ser deficiente no Brasil é um grande problema, porque o brasileiro não tem informação, ele não tem a convivência com o deficiente, e por não ter convivência, ele não sabe como lidar com o deficiente, aí cria aquelas diferenças, preconceitos, e uma delas é a mobilidade brasileira é muito ruim. Se você pega os nossos cegos, eles estão cheios de cortes na testa, de tanto bater a cabeça e orelhão, que até a bengala atingiu o orelhão já entrou na testa dele. Eles caem em bueiro, caem em buraco. Se você pegar uma cadeira de roda, ou vendar teus olhos e dar uma volta no quarteirão, você não consegue dar, porque é muito difícil. Agora você pensa o seguinte, nós temos mais de 24 milhões de pessoas deficientes no Brasil. Olha esse pessoal parado economicamente, parado em casa. Isso é um crime, é um absurdo. Ele tem que voltar para a sociedade. E o empresário brasileiro não percebeu que o segmento deficiente no Brasil é totalmente inexplorado, como é explorado nos Estados Unidos, na Europa, na Austrália. Porque se você tem, vamos imaginar, no mínimo 20 milhões de pessoas deficientes. Mínimo, eu estou jogando lá embaixo, que é muito mais que isso. Cada deficiente conhece no mínimo 5 pessoas.
Então esse universo vai para 100 milhões, porque são 3 da família, 2 amigos. 100 milhões de brasileiros têm um contato direto com a pessoa deficiente. Com mais 20 milhões, são 120 milhões de brasileiros que têm um contato direto com a pessoa deficiente, ou é deficiente. E antigamente era pobre, era poli, era pobre. Hoje é tiro e carro. 20% deles classe A e B. Grande poder de consumo. E o empresário brasileiro não perceber que é um segmento totalmente inexplorado. Professor, isso não se deve muito ao nosso egocentrismo, de a gente pensar só no eu, e nunca pensar no nós, na equipe, na comunidade? Eu nunca pensei dessa forma, porque assim, eu não sei, eu não consigo, eu não sei se é porque eu estou quase 40 anos nessa área, mas assim, eu não consigo ver alguém feliz sem as pessoas em volta felizes, concorda? Você não consegue ser feliz sozinho numa ilha, né? Então assim, se você ajuda as pessoas em volta de você para elas se potencializarem, crescerem e serem felizes, esse retorno é muito maior para você do que para elas. Que nem eu faço isso, o meu retorno é isso. E outra coisa, eu acho assim, que se você não estiver bem com você, então nada em volta vai estar bem. Então assim, primeiro você tem que estar bem com você, né? Se enxergar a sua vida com seus próprios olhos, e começar a perceber que a felicidade não está lá fora. Está dentro de você mesmo, é uma introspecção. Entender que a distância mais longa entre a cabeça e o coração são coisas pequenas. Quando a pessoa realmente entender isso e perceber, poxa, se eu estou feliz, agora eu tenho capacidade de ajudar outras pessoas. E se as pessoas estão felizes, tudo em volta está feliz. Ter a percepção do que você tem e dar valor é fundamental. O compromisso em promover o conhecimento aliado aos valores humanos garantiu à URI Erechim, pelo 4º ano consecutivo, a certificação com o selo Instituição Socialmente Responsável. A campanha é uma iniciativa da Associação Brasileira de Mantenedoras do Ensino Superior. Várias ações contribuíram para a renovação do título, dentre elas, os projetos de extensão desenvolvidos pela Universidade com idosos e alunos das escolas da região, o programa ABB Comunidade, os projetos Outubro Rosa e Novembro Azul, entre outros. Grato novamente pela sua atenção e uma ótima semana a todos.